Tem empresário dono de posto de combustível que não aprende. Eu posso falar, posso desenhar, mas não aprende. Eu fiz um post, uma publicação sobre a obrigatoriedade da empresa de fornecer EPIs e inclusive de higienizar os uniformes. No vídeo ele basicamente diz que o frentista, ou melhor, que o posto não é obrigado a fornecer esses EPIs para o frentista e só deve fornecer no momento em que ele for receber combustível. Após isso não tem nenhuma obrigação. Porém, como nós sabemos, falar até papagaio fala. Além dessas questões, ele também falou que o frentista, ele só vai ter o seu uniforme higienizado, ou melhor, a empresa só é obrigada a higienizar os uniformes se o frentista tomar banho de gasolina. Olha que loucura. Mas turma, esse vídeo aqui é para você não cair nessa fake news, não cair nessa falácia, até porque falar, até papagaio fala, mostrar a fundamentação, ninguém consegue mostrar, diferente de mim. Hoje nós vamos ver mais um laudo pericial, se o colega quiser, eu tenho laudos hoje em todos os estados do país e do Distrito Federal. Todos, eu digo e repito, todos reconhecendo a insalubridade em grau máximo e o risco de contaminação pela falta de higienização dos uniformes. E nenhum deles, graças a Deus, foi por conta de banho de combustível que o frentista tomou. Até porque, se o frentista ele toma um banho de gasolina, de combustível, nós estamos falando de acidente de trabalho. O que já é completamente diferente, já é um outro cenário. Turma, antes de começarmos, nós vamos apresentar aqui, nós vamos fazer uma breve leitura aqui do anexo 4 da NR20, ou seja, de uma norma de saúde e segurança do trabalho quanto à higienização dos uniformes. O que nós temos que observar para a categoria frentista? A NR20, o anexo 4 da NR, no item 11, que trata justamente sobre a vestimenta de trabalho. E isso daqui, deixando claro, é norma de saúde e segurança do trabalho para a categoria frentista, para os trabalhadores dos PRC, que é postos revendedores de combustíveis. O item 11, ele trata sobre a vestimenta de trabalho, sobre o seu uniforme. E o item 11.2 da norma de saúde e segurança do trabalho, vou repetir quantas vezes for necessário, deixa claro, a higienização das vestimentas de trabalho será feita pelo empregador com frequência mínima semanal. Isso daqui é lei, isso daqui é obrigação. Se sindicato querer transferir, inclusive, essa obrigação para o trabalhador, a cláusula é nula, porque sindicato não pode discutir, não pode alterar, não pode relativizar, ainda mais em desfavor, norma de saúde e segurança do trabalho. Isso é lei, isso aqui não é teoria, isso aqui é a prática. Vamos fazer essa análise desse laudo pericial. As informações e até mesmo ali o local, eu vou ocultar essas informações por questão de informações. Em resumo, aqui no início do laudo pericial, o perito, ele faz o registro fotográfico, ele reconhece as atividades que a frentista fazia no posto de combustível. Aqui basicamente ele reconhece que ela fazia atividade frentista, tinha contato, manuseio direto com os equipamentos de abastecimento e que também, além dos abastecimentos convencionais, também era a própria frentista que fazia esse recebimento de combustível. Ele basicamente vai avaliar quais eram as atividades. E na perícia da insalubridade, a única coisa que é verificado é as atividades que a reclamante fazia. O porquê? Verificado as atividades, que eram atividades de frentista, abastecimento, e verificado não fornecimento de EPIs, o ambiente é insalubre em grau máximo. Isso aqui é a prática, colega. Isso aqui não é a teoria. A teoria, muitos estão vivendo de teoria, mas isso daqui é a prática da categoria. E deixando claro, a avaliação dentro do posto de combustível, ela não é quantitativa, ou seja, não depende de quantidade. A quantidade que eu fui exposto à gasolina, não é. A avaliação, ela é qualitativa. O que isso significa? Isso aqui é a parte técnica que a teoria dos empresários não vai conseguir alcançar. A avaliação qualitativa, ela significa o quê? Que a simples presença de compostos reconhecidamente cancerígenos já traz a insalubridade em grau máximo. E isso deixando claro, ele fica informado nos riscos ambientais do próprio laudo pericial. E aqui os agentes químicos, tá todos aqui presentes. Quanto ao fornecimento de EPIs, é aquilo que eu falo. Na hora que a bronca vem, o patrão fez A, fez B, fez tudo. Porém, não prova. Porém, na verdade, ele não entregou nada. E olha só que interessante. Na hora que a perícia está acontecendo, o patrão fez tudo, forneceu EPI, porém os trabalhadores não queriam usar. Olha que situação engraçada que foi nesse caso aqui, inclusive. O que foi verificado? Na atividade de frentista se faz necessário. Isso aqui é um perito, isso aqui não é apenas eu falando. Isso aqui é perito judicial. Em todos os casos patrocinados pelo meu escritório, foi reconhecido isso daqui. Eu digo todos, em que eu discuti justamente isso daqui. Eu digo com propriedade isso daqui. Na atividade de frentista se faz necessário o uso de máscara de proteção respiratória, luvas de
de segurança impermeáveis e calçado de segurança. Os colaboradores responsáveis por abastecer o carro dos clientes devem utilizar o uniforme adequado fornecido pela empresa. Calçados adequados e luvas são essenciais para a proteção contra o contato direto com os resquícios de combustíveis. Ele também precisa, ao menos no ato do abastecimento, de protetores respiratórios para evitar a inalação dos vapores dos combustíveis. Isso aqui sou eu falando? Isso aqui é perícia, isso aqui é processo, isso aqui é a prática, isso aqui não é teoria. Isso aqui é a prática do frentista. Vamos pelo quesito? Ele perguntou: informar quais os equipamentos de proteção utilizados pelo reclamante com base em documentos, depoimentos e vistoria na hora da perícia. Não comprovado o correto fornecimento, gestão e uso de EPIs por parte da reclamada. Colega, isso daqui é a prática. Isso daqui é a prática, isso daqui não é a teoria. Informar se o reclamado ou a empresa descumpriu alguma norma relativa à higiene, saúde e segurança do trabalho. Sim. É óbvio, ao deixar de higienizar os uniformes, houve descumprimento de norma relativa à saúde e segurança do trabalho. Ao deixar de fornecer EPIs presentes na NR6, descumpriu norma de saúde e segurança do trabalho. Isso aqui é a prática. Isso daqui é a prática, não é a teoria, não é a imaginação. Quais as atividades o reclamante realizava? A favor, verificar que era atividade de abastecimento, recebimento de combustível. Descreva o ambiente de trabalho. A favor, a mesma coisa, já explicou como que era o ambiente de trabalho. A reclamante esteve exposta de forma habitual e permanente a agentes químicos descritos na NR15, especialmente óleos minerais, gasolina, etanol, óleo diesel e outros derivados de petróleo. Contendo benzeno? Sim, é óbvio. Todos os frentistas do Brasil passam por isso. A atividade de abastecimento e manuseio de combustíveis líquidos desenvolvida pela reclamante caracteriza-se por contato direto ou indireto com agentes insalubres listado no anexo 3 da NR15? Sim, é agente insalubre. Houve risco de inalação contínua ou intermitente de vapores de combustível no ambiente de trabalho da autora? Sim, houve, porque não forneceu os EPIs, que o próprio perito deixa claro que é obrigatório o fornecimento, assim como eu deixo claro em todos os processos que é obrigatório o fornecimento. As condições observadas na empresa se enquadram nos critérios técnicos previstos na NR15 para caracterização de insalubridade em grau máximo? Sim, acabou. É isso aqui. Isso aqui é a prática, colega. Isso aqui não é a teoria. Sua teoria já foi ultrapassada há muito tempo. Os advogados que às vezes processou algum, às vezes pode ter acontecido, não estou dizendo que aconteceu, que processou a sua empresa representando frentistas, não era eu. Eu respiro a categoria frentista. O meu trabalho é esse. Sobre EPIs, a empresa, conforme deve constar nos autos, forneceu equipamento de proteção não comprovado o correto fornecimento. Ou os uniformes utilizados pela reclamante apresentavam contato frequente com agentes químicos tais como os combustíveis, graxas, óleos minerais e solventes? Sim, é inerente à própria função, vai ter o contato. A lavagem dos uniformes em ambiente doméstico poderia gerar risco de contaminação química à saúde da trabalhadora e de seus familiares, considerando a natureza da substância que esteve exposta no trabalho? Sim. Isso aqui é a prática. Isso aqui não é a teoria sua. A sua teoria foi ultrapassada. Esquece ela. Ela não vale de nada. A empresa forneceu uniformes extras em número suficiente para garantir a troca diária e possibilitar higienização segura, conforme diretrizes da NR20, especialmente o item 11 do anexo 4, não comprovado. A empresa realizava a higienização industrial dos uniformes ou atribuía essa responsabilidade à trabalhadora? Atribuía para a trabalhadora. Lembrando, NR20 é norma de saúde, tem que ser seguido de forma obrigatória, ou você vai falar que não? Como é que nós vamos fazer? Isso daqui, turma, é a prática, isso aqui é a vivência. Falar, até papagaio fala, mostrar, não é todos que dão conta de fazer isso daqui. Isso daqui é a prática. Eu espero que dessa vez o colega tenha entendido que a prática não diz respeito com a teoria. Isso daqui é a prática. A teoria de falar que a empresa não é obrigada, que não tem risco, não tem nada, é uma coisa. E deixando claro, eu tenho todos os meus laudos periciais, todos, eu digo e repito, todos, reconhecer a insalubridade e o risco de contaminação em grau máximo.